Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui e vamos estudar hoje o Decreto 1171 de 1994, que nada mais é do que o Código de Ética Profissional daquele servidor que está lotado no Poder Executivo Federal. Resolveremos algumas questões da banca Sebrasp, todas recentíssimas do ano de 2022, ok? Então, bora que bora, só aquele recado clássico, eu peço para que deixem um like, se inscrevam no canal, que assim vocês fortalecem demais gurizada. Mas vamos lá então. Questão de número 1. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue o item que se segue. Os primados maiores que devem nortear o servidor público são a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais, que devem ser observados pelo servidor público apenas quando no exercício do cargo ou função. Pessoal, pausem o vídeo e analisem se este item está certo ou errado. 5 segundos. E o gabarito desta questão é o erro, pessoal. Ela está, portanto, incorreta. Na parte teórica, falamos o seguinte: o nosso decreto 1171 de 94, ele traz regras éticas, regras comportamentais para o nosso servidor público. Ou seja, vai balizar, vai dar as diretrizes da conduta do servidor durante a sua atuação. Então perceba, o servidor, ele precisa tanto no exercício do cargo, dentro da repartição pública, mas cuidado aqui, também na sua vida particular, fora do cargo, respeitar alguns princípios, alguns primados, tá? Que são os seguintes: o servidor, ele deve agir com zelo, com eficácia, com decoro, dignidade e também consciência dos princípios morais. Repetindo, no exercício do cargo e também fora do exercício do cargo. Portanto, vimos lá na aula teórica que o nosso servidor deve agir de acordo com este senhorzinho aqui, ó, o nosso Zé Dedico. Então, temos os primados de zelo, o Z aqui, tá? Zelo, o E de eficácia, o D de decoro, o D de dignidade e o CO de consciência dos princípios morais. Tendo uma atuação desta forma, o servidor público estará preservando tanto a honra como a tradição de todo o serviço público. Vamos ver agora o erro da questão. Ela diz o seguinte: os primados maiores que devem nortear o serviço público são a dignidade, beleza, o decoro, legal, zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais. Até aqui, a questão está perfeita, mas cuidado, tá? Por isso que é interessante fatiarmos a questão. Resolvemos um primeiro bloco e depois analisamos o restante. Perceba que devem ser observados pelo servidor público apenas no exercício do cargo. Não, pessoal. Vimos aqui que no exercício do cargo, sim, devem estes primados serem observados, beleza, mas fora do exercício do cargo também. Então a questão erra neste ponto. Tanto no exercício do cargo como fora da repartição pública, o servidor público deve atuar de acordo com o Zé Dedico. Tenha zelo, eficácia, decoro, dignidade e também consciência. Beleza? Questão de número 1 está incorreta, portanto. Esta resposta, por sinal, está lá no item 1 do nosso decreto, que diz o seguinte: a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Vamos avançar agora para a questão de número 2. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue o item que se segue. O atraso na prestação do serviço público caracteriza a atitude contra a ética, mas não representa grave dano moral. Pessoal, pausem o vídeo e voltamos em 5 segundos.
E o gabarito desta questão é o erro, pessoal. Vimos lá na parte teórica que é proibido ao servidor a procrastinação. Portanto, temos o seguinte: é proibido que o servidor deixe as pessoas à espera de soluções. Isso ocasiona filas e também todo um atraso na prestação do serviço público e, consequentemente, caracteriza uma postura antiética, desumana com os contribuintes que estão aguardando e também enseja, atenção aqui ao nosso gabarito, e também enseja grave dano moral ao usuário do serviço público. Vamos voltar lá na questão, ó. O atraso na prestação do serviço público caracteriza a atitude contra a ética. Legal, caracteriza uma atitude antiética, portanto. Até aqui, ó, fatiando a questão de novo. Até aqui, ela está correta. Mas não representa, olha aqui, ó, não representa grave dano moral. Nada disso, pessoal. Representa grave dano moral, sim. Inclusive, estamos aqui, ó. Representará um dano moral ao usuário do serviço público. Beleza? Então é por isso que o gabarito está incorreto, quando disse que não representa grave dano moral, porque representa, sim senhor. Inclusive, esta explicação está lá no item 10 do decreto 1171 de 94, que nos diz o seguinte: deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas, principalmente, olha aqui, ó, grave dano moral aos usuários dos serviços públicos, ok? Então, com isso, o gabarito é a incorreção do item. Avançando um pouco mais, chegamos à questão de número 3, também da banca Sebrasp. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue o item que se segue. Os fatos e atos verificados na conduta dos servidores públicos no dia a dia da sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Pessoal, pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito. E o gabarito por aqui é a correção deste item, pessoal. Na parte teórica, falamos o seguinte: a função pública, ela exige um profissionalismo do servidor. Então, o exercício da função pública deve ser de forma mais profissional e responsável possível. Atenção aqui, as provas adoram este ponto. Este olhar, este exercício profissional da função pública precisa ocorrer tanto na vida funcional, ali na repartição, tranquilo até aqui, mas cuidado, pessoal, também devemos exigir do servidor profissionalismo e responsabilidade na sua vida particular. Então se liga, aqueles atos praticados pelo servidor, no caso, mesmo que na sua vida privada, mesmo que em ambiente particular, eles interferem no conceito de vida funcional. Então, o que ele faz no ambiente privado, na sua vida particular, acaba respingando em todo o serviço público. Ele precisa, portanto, ser profissional no desempenho de suas atribuições, ali dentro do órgão, mas também, quando deixar a repartição, precisa atuar com responsabilidade e profissionalismo. Então perceba, o enunciado nos disse o seguinte: os fatos e atos verificados na conduta dos servidores públicos no dia a dia de sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Exatamente, pessoal. O que eles fazem, seja no ambiente privado ou ainda dentro da repartição, interferem sim no conceito de vida funcional. A responsabilidade e profissionalismo precisa ser nas duas frentes, dentro do órgão e também na vida privada. Maravilha? Inclusive, esta explicação encontramos no item 6 do Decreto 1171 de 94, que diz o seguinte: a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida
privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Portanto, diante deste item 6, o gabarito só pode ser a correção deste enunciado. Vamos avançar para a questão de número 4 agora. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue o item que se segue. A verdade não pode ser omitida ou falseada pelo servidor público, ainda que seja contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública, tendo em vista que toda pessoa tem direito à verdade. Pessoal, 5 segundos. E o gabarito por aqui é a correção do item. Lá na parte teórica, falamos o seguinte: todas as pessoas, elas têm o direito de saber a verdade do servidor público. Então perceba, o direito à verdade, ele é extensível a todas as pessoas. O servidor, portanto, sempre, eu disse sempre, precisa falar a verdade. Portanto, o nosso servidor, ele não pode omiti-la ou ainda falseá-la, tá? Mesmo que a sua verdade, ela contrarie o interesse da própria administração pública ou ainda desagrade eventualmente o interessado. Então, o recado que fica é o seguinte: servidor, independentemente do recado que você vai passar à administração pública ou ao interessado, fale sempre a verdade. Até porque, pessoal, se o servidor começasse a mentir para agradar a administração ou ainda os usuários do serviço público, teríamos uma consequência. Nenhum Estado consegue crescer ou se estabilizar tendo como hábito o erro e também a mentira. Então é por isso que o servidor precisa falar sempre a verdade. Beleza? Esta passagem encontramos lá no item 8 do Decreto 1171, que nos diz o seguinte: toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Então, assim, o gabarito é a correção deste item. Seguindo um pouco mais, questão de número 5 agora. A comissão de ética pode aplicar ao servidor público a pena de advertência ou de censura, conforme a gravidade do ato faltoso cometido. Pessoal, pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é o erro, pessoal. Essa é uma questão clássica e trata sobre a comissão de ética. Bom, este assunto lá no Decreto 1171 está disciplinado entre os itens 16, 18, 22 e também item 24. Tem este espaçamento, mas é normal, tá? 16, 18, 22 e também 24. Na parte teórica, falamos o seguinte: esta comissão de ética, ela possui basicamente 3 grandes funções. A primeira delas é orientar e aconselhar os servidores sobre a ética profissional. É chegar para o servidor e falar: olha, aqui dentro deste órgão temos um código de ética que é aplicado a todos os servidores federais e você precisa observá-lo, tá? Esta orientação, ela envolve 2 frentes: o trato com as pessoas, com o público em geral, e também o cuidado com o patrimônio público, certo? E perceba só, pessoal, além disso, de fazer esta orientação ao servidor, a comissão de ética também deve informá-lo que, se ele não cumprir estas diretrizes, ele poderá sofrer um procedimento de censura, ok? Esta é a primeira função da comissão de ética. Temos também que esta comissão, ela é responsável por fornecer os registros, o histórico, tá? Sobre a conduta ética dos servidores naquele órgão. E por fim, temos o seguinte: a última função da comissão de ética é aplicar uma penalidade. E esta penalidade é a penalidade de censura. Para você não esquecer mais, pegue o C e o E aqui, ó, de comissão de ética, C de comissão e E de ética,
E lembre de censura. Comissão de ética aplica apenas, repito, apenas uma penalidade, que é a penalidade de censura. E esta penalidade será aplicada ao servidor público. O decreto 1171 de 94 vai além e nos diz quem é este servidor. Conceitua da seguinte forma: servidor é toda aquela pessoa que presta serviço de modo permanente, temporário ou ainda excepcional, seja por força de lei, contrato ou qualquer outro ato. E esta prestação de serviço, ela ocorre ao Estado, tanto na administração direta, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e nos municípios, ou ainda na administração indireta, nas fundações, nas autarquias, nas sociedades de economia mista e também nas empresas públicas. Beleza? Então, voltando na questão, temos o seguinte: a comissão de ética pode aplicar ao servidor público a pena de advertência. Não. Pessoal, tudo que falar além de censura, a comissão de ética não pode aplicar. Comissão de ética só aplica a penalidade de censura, ok? A prova sempre vai colocar várias outras penalidades e tentar confundir o candidato. Comissão de ética, somente censura. Portanto, o gabarito é a incorreção deste item. Vamos avançar para a questão de número 6 agora. Então vamos lá. Acerca da ética profissional dos servidores públicos, julgue o item que se segue. Além de decidirem entre o legal e o ilegal, entre o justo e o injusto, entre o conveniente e o inconveniente, entre o oportuno e o inoportuno, os servidores públicos devem também decidir entre o honesto e o desonesto, tendo em vista a inadmissibilidade de desprezarem o elemento ético das suas condutas. Pessoal, pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é a correção do item, galera. Lá na parte teórica, falamos o seguinte: o nosso servidor, durante a sua atuação, ele precisa ser ético. Então, ele não pode se desvincular deste elemento ético, tá? E esta ética envolve fazer algumas distinções na atividade prática. Por exemplo, precisará diferenciar o legal do ilegal, justo do injusto, conveniente do inconveniente, oportuno do inoportuno e, por fim, principalmente, o honesto do desonesto, ok? Se o nosso servidor atuar de acordo com esta ética, teremos que ele estará agindo de acordo com os princípios que regem a administração pública, que estão previstos lá no artigo 37, caput. São eles: princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, por fim, eficiência, que formam o nosso gatilho mental aqui, LIMP. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência, ok? E temos também que o servidor, além de atuar de acordo com estes princípios, estará também tendo uma atividade proba, ou seja, honesta, evitando assim de praticar improbidade administrativa. Até porque, se ele praticar atos de improbidade administrativa, poderá sofrer algumas penalidades, como, por exemplo, suspensão dos seus direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário, e isso tudo sem prejuízo de uma ação penal, se for o caso, certo? Então, esta é a previsão que temos. Inclusive, esta ideia encontra amparo lá no item 2 do Decreto 1171 de 94, que nos diz o seguinte: o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno. Perceba, ele faz tudo isso,
mas vai além, tá? Mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37 caput, que traz esta ideia aqui, ó, do LIMP, tá? Estes princípios, e o parágrafo 4º da Constituição Federal. O parágrafo 4º traz esta ideia aqui de improbidade administrativa, ok? Então, o nosso item está mesmo correto, pessoal. Até porque o servidor fará todas estas diferenciações e não poderá, inadmissível aqui, ó, inadmissibilidade de desprezar o elemento ético da sua conduta, ok? Então, o item correto, vamos agora para a questão 6, que diz o seguinte: acerca da ética profissional dos servidores públicos, julgue o item que se segue. Por ser um exercício evidentemente profissional, a função pública não se integra à vida particular de cada servidor público, razão pela qual os atos que ele praticar em sua vida privada não poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é o erro. Vamos passar mais rápido, que já vimos uma questão bem parecida agora há pouco. Bom, seguinte, comentamos na parte teórica que a função pública exige profissionalismo, e este profissionalismo vai abranger a vida funcional, dentro da repartição, e também o ambiente privado, os atos da vida particular do servidor. Então perceba, atos praticados mesmo que na vida privada interferem no bom conceito de vida funcional, ok? Essa é a ideia principal e encontra respaldo no item 6 do Decreto 1171 de 94. Perceba só, o enunciado fala o seguinte: por ser um exercício evidentemente profissional, a função pública não, cuidado aqui, ó, não se integra à vida particular de cada servidor, razão pela qual os atos que ele praticar em sua vida privada não poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Nada disso, pessoal. O que o servidor praticar em ambiente privado também interfere no seu bom conceito de vida funcional. Profissionalismo e responsabilidade ele precisa ter nas duas frentes, no ambiente de trabalho, na vida funcional, e também em sua vida particular. Beleza? Vamos agora para a última questão, de número 8, também da Banca Sebrasp, de 2022. Então vamos lá. Uma das incumbências das comissões de ética nos órgãos públicos é fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores públicos os registros sobre a conduta ética deles, para instruir e fundamentar promoções. Pessoal, pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é a correção. Vimos na parte teórica e agora há pouco numa questão também que a comissão de ética possui basicamente 3 grandes funções. Primeira delas, orientar e aconselhar o servidor sobre a ética profissional dentro do serviço público, seja no tratamento com as pessoas ou ainda em relação ao patrimônio público, ao zelo, com o patrimônio público. E também precisa dar conhecimento ao servidor que existe um procedimento chamado de censura. Além disso, a segunda função da comissão de ética, que por sinal é o nosso gabarito, é de fornecer os registros sobre a conduta ética dos servidores. Então perceba, com este ponto aqui, já conseguimos classificar a questão como correta, tá? E a última função da comissão de ética é aplicar uma penalidade apenas, que é a penalidade de censura ao servidor público. Comissão de ética só aplica uma penalidade, pessoal. Então aqui estão as 3 funções da comissão de ética. Assim temos que o nosso gabarito desta questão é mesmo a correção, porque uma das funções desta comissão de ética é fornecer os registros sobre as condutas éticas dos servidores para fins de instruir e fundamentar também eventuais promoções na carreira. Então é isso, galera.
Agradeço pela companhia, espero que vocês tenham curtido o vídeo e em breve voltaremos com novos conteúdos. Desejo a vocês bons estudos, fiquem todos com Deus, até a próxima e eu fui!